queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvo a Deus por esta oportunidade, mais uma vez, com a responsabilidade de fazer uso da palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Nilton. Muito obrigado pelo convite, pastor. Deus abençoe os irmãos que estão aqui. E dentre eles também o irmão Paulo, um grande amigo. E Deus possa também abençoar todos vocês que nesse momento está nos assistindo. Tenho certeza que o glorioso Deus vai falar contigo aonde você estiver neste momento. Seja na tua casa, seja no trabalho, qualquer local, Deus vai falar contigo. Para isso, eu quero convidar a encontrar na tua Bíblia Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Versículo de número 50. Leiamos até o versículo de número 53. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Glória a Deus. Eu poderia nesta noite ler um outro texto bíblico para falar da ressurreição de Cristo. Porém, o Evangelho de Mateus, na qual nós lemos, há uma particularidade, aonde nenhum outro dos evangelhos escreveu o que Mateus escreveu. Você também não vai encontrar nenhuma cartas paulinas ou nas epístolas gerais a particularidade que escreveu Mateus. Está inserido no versículo de número 52 e 53, quando fala da ressurreição dos corpos dos santos que dormiam. Não vai encontrar nenhuma outra referência a não ser esta que Mateus escreveu. E a pergunta que se faz é essa: quem são esses santos? Outra pergunta: qual é o propósito de Mateus apresentar, além da ressurreição de Cristo,
também a ressurreição dos santos. Em poucos minutos que aqui tenho, quero deixar aqui algo que tenho certeza que vai fazer você compreender as Sagradas Escrituras. Sabemos todos nós que Cristo, Ele é as primícias dos que dormem. Mas quando você lê o versículo 52, parece que os santos ressuscitaram primeiro que Cristo. Mas quando você olha para aquilo que Paulo escreveu, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Paulo escreveu assim: mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então Paulo, ele está afirmando que Cristo se fez as primícias dos que dormem. Como conciliar capítulo 15, versículo 20 de 1 Coríntios com o Evangelho de Mateus? É muito simples. Porque você vai ver que quando Jesus, ele levanta a tua voz e entrega o seu espírito ao Pai, a Bíblia está dizendo que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e tremeu a terra. Quando isso acontece, versículo 52 diz: e abriram os seus sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Dá a entender que quando Cristo, ele morre, os corpos ressuscitam. Mas aí vai contradizer o que Paulo está dizendo. Ele foi a primícia. Mas tem um detalhe interessante que está no versículo 53. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, é que esses mortos, ele sai, também é ressuscitado. Alguns equivocadamente não acreditam que Cristo é a primícia dos que dormem. Chegam a argumentar dizendo que as primícias falam da importância de Cristo. Que eu também concordo, da importância dele. E também usa argumentos dizendo que Cristo não foi o primeiro a ressuscitar. E trazendo por base, que está registrado lá em 1 Reis, capítulo 17 e versículo 22. Quando Elias orou, e o filho da viúva ressuscitou. Usam por base também aquilo que está em Lucas, capítulo 7, versículo 11, até o versículo de número 17. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Usa também outra referência, lá em João capítulo 11, quando Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro, após 4 dias sepultados. Ei, continuo afirmando que Cristo é as primícias dos que dormem. Como isso? Mesmo trazendo essas referências, todas essas referências que eu trouxe, eles ressurgiram, voltaram a viver por mais um tempo, enquanto Jesus morreu e ressuscitou para nunca mais morrer.
o Jesus dessa igreja, o Jesus que eu sirvo, o Jesus que eu estou pregando, o Jesus que eu estou falando, ele só morreu uma só vez, ressuscitou para nunca mais morrer. Ele está tão vivo, que quando eu leio Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 17 e versículo 18, a última expressão do versículo 17, antes porém, olha só o que João está notificando, olha só o que João escreveu em Apocalipse, mostrando, provando como ele está vivo. Olha que diz assim: não temas, Jesus falando, eu sou primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Vou dizer mais uma vez: fui morto, mas estou vivo para todos sempre. E tem um detalhe: eu tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. A morte não tem domínio, não tem poder sobre Cristo. O inferno não tem poder e não tem domínio sobre Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Estamos vivendo em tempos difíceis, mas o nosso Deus está acima de todas as coisas. E todo poder, toda autoridade foi dado a Ele, foi delegado a Ele. Você que está me assistindo nesse momento, Deus está dizendo a vocês que todo poder, o todo domínio está sobre Ele. Então somente confie no Senhor, creia no Senhor. Aleluia, aleluia. Mas ainda, falando da ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo é algo que já havia sido profetizado. Quando eu leio o livro dos Salmos, de número 16, você que pode acompanhar a leitura bíblica comigo. Salmos de número 16, versículo de número 10. Observe o que diz a Bíblia Sagrada. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Antes de fazer qualquer comentário, deixa eu lhe dizer, este versículo, um cântico de Davi. Primeiro, Davi está falando da sua pessoa, da sua alma, mas também está prevendo, está profetizando o que iria acontecer no futuro. Observe, a primeira expressão diz assim: não deixarás a minha alma no inferno. O inferno aqui é o Hades, que no grego quer dizer Hades, no hebraico quer dizer Sheol. O que quer dizer isso? Sepultura. Então Davi está dizendo: não deixarás a minha alma, ou meu corpo, na sepultura. Segunda expressão que ele diz assim: nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Primeiro detalhe: não deixarás a minha alma para Cristo. Apontando para Cristo, ele está referindo-se ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo não vai ficar na sepultura. Mas por que, Davi? O corpo de Cristo não vai ficar na sepultura? Porque na sepultura é lugar aonde se enterra mortos. Mas Cristo, não. Cristo vai reviver. A sepultura não é lugar para Ele. A segunda expressão: nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele não será dominado por nenhum sistema.
ele não será dominado por algo que leva à corrupção. Davi estava prevendo, Davi estava profetizando. Sabe o que eu acho bastante interessante? Que quando eu abro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, primeira pregação de Pedro, logo após o Pentecoste, Pedro ele está ele está pregando, e ele está citando, ele está relembrando aquilo que Davi havia profetizado há mais de 1000 anos atrás. Davi, então, nesta ocasião, ele está também usando como base os Salmos de número 16 e o versículo de número 10. Então, Pedro, ele está usando a expressão de Davi. Quando ele está usando a expressão de Davi, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27, ele diz assim: pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Agora um detalhe bastante interessante. Versículo 31 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele diz assim: nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo. O que é que Pedro estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, na previsão de Davi, ele já estava falando de Cristo. Então o que ele estava dizendo? Olha, Davi, ele viu, Davi, ele previu, Davi, ele tinha tudo isso revelado. Enquanto nós, no versículo 32, a última expressão diz assim: todos nós somos testemunha. O que é que Pedro está dizendo? Olha, Davi profetizou, dizendo que o túmulo, que o sepulcro ia ficar vazio, ali não ia ficar o santo. E ele profetizou, enquanto nós, ele está chamando a responsabilidade, enquanto nós somos testemunha, ou seja, um profetizou e outro viu a profecia se cumprir. E isto é tão maravilhoso, que quando eu leio João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 18, você vai observar que Pedro, ele vai até o sepulcro de Jesus. Quando chega ali, ele não encontra mais ninguém. Cristo já não estava mais ali. E ele então volta. Quando ele volta, logo vem Maria, as mulheres, com uma notícia: ei, vocês não viram, mas ele apareceu para mim dizendo que está vivo. Realmente, Jesus ressuscitou, e ele manda eu lhe dizer: fique na Galileia, porque ele vai encontrar com os teus irmãos ali. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Eu sirvo um Deus, eu sirvo um Jesus que está vivo. Eu sirvo um Jesus que ele não está pendurado na cruz. Eu sirvo um Jesus que não está sepultado. Eu sirvo um Jesus que está à destra do Pai. Aleluia. Ei, até aqui eu falei da ressurreição de Cristo. Mas lembra no início que eu disse sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 27, quando fala da ressurreição dos corpos dos santos. A pergunta que se fez é essa: quem são eles? Não tem lugar nenhum na Bíblia que possa afirmar quem são esses santos. Alguns até usam alguns nomes, pessoas lá do Antigo Testamento, alguns dizendo que foi Davi, outros dizendo que foi Daniel, Isaías e Jeremias. Mas a Bíblia não fala de nenhum nome.
Até porque o principal da Bíblia é revelar a salvação de Cristo. Quem são eles? Não sabemos. Mas qual é o propósito desta ressurreição dos santos? Aqui é muito interessante. Eles fazem um concílio, uma reunião na casa de Pilatos, e lembram dizendo: olha, esse homem quando estava vivo, andando por aí, dizia que ia morrer, mas voltaria ao terceiro dia. Põe um guarda lá na porta do sepulcro, para que ninguém se aproxime ou chegue lá, roube o corpo dele e depois sai dizendo por aí que ele ressuscitou. O que acontece, pastor Nilton? Tem um guarda lá na porta do sepulcro. Foi o guarda cochilar. Algo aconteceu. Jesus ressuscita. Quando as mulheres chegam até o sepulcro para levar os perfumes, para passar no seu corpo, quando entra, cadê ele? Não está mais lá. Sabe o que acontece? A notícia chega. A notícia corre. Os principais sacerdotes, fariseus, preocupados, e agora o que é que nós vamos fazer? Não se encontra mais o corpo do homem. Eles partem para um outro plano. Que plano é esse? Eles chamam uns soldados, subornam o soldado, põe dinheiro, põe moeda na mão dos soldados. Qual é a missão de vocês, soldados? Vocês vão entrar em Jerusalém, vocês vão andar por toda a cidade dizendo que tem uns crentes aí dizendo que ele ressuscitou, mas diga que é mentira, que o corpo foi roubado. Este era o plano. Eu quero conjecturar aqui. Os soldados saindo pela cidade, gritando, trazendo uma notícia falsa, dizendo: ei, roubaram o corpo dele. Tem uns crentes andando por aí dizendo que ele ressuscitou. É mentira, o corpo dele foi roubado. Este era o plano. Mas tinha um plano que Deus não havia revelado para ninguém. No entanto, que só Mateus revela. Que enquanto estão andando pela cidade dizendo: é mentira, ele não ressuscitou, Deus vai lá no cemitério. Levanta o corpo de santos, dá vida a eles. E Deus diz a ele: a missão de vocês são essa: entrar em Jerusalém. E dizer que ele está vivo. Alguém, quando eles entram em Jerusalém, alguém olha, mas não é possível. Aquele homem morreu há uns tempos atrás, ele está vivo. Sim, eu estou vivo somente para dizer: o que o soldado está dizendo é mentira. Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Ele está vivo. Você que está me assistindo neste momento, você que está me assistindo por esse momento, você pode ter um momento de comunhão com Deus, aonde você está e curva a tua cabeça, se você pode. Ou se quiser levantar a tua mão também, faça isso. Adore o Senhor por um momento. Jesus ressuscitou. O Jesus desta igreja é forte. O Jesus desta igreja está vivo. Ei, não adianta querer calar a boca. Não adianta querer oprimir o corpo de Cristo. Não adianta querer oprimir a igreja. A igreja tem Cristo e todo o poder foi dado a Ele, foi delegado a Ele. Aleluia, aleluia. Não tem mais o que se fazer. Como hoje é muito citado a tal de fake news. Não adianta querer inventar uma fake news dizendo que Jesus não ressuscitou.
Ele foi lá no cemitério, deu vida às pessoas novamente. E essas pessoas entram na cidade somente para desmentir, somente para desmascarar a mentira. Onde a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Entram na cidade somente para desmascarar as mentiras do diabo. Porque com Jesus não tem esse negócio de mentira. Com Ele é a verdade. No entanto, Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeira verdade: ninguém tem a vida se não for pela verdade. É isso que Deus colocou no meu coração. Talvez você está nesse momento me assistindo. Você está tão preocupado com os momentos que estamos atravessando. Realmente todos os dias nós temos deparado com notícias tristes. Notícias que têm preocupado todo mundo. O mundo está em sofrimento. Nosso país vivendo momentos de crise, momentos difíceis. Mas eu tenho certeza que o Cristo vivo nunca nos deixará, nunca nos abandonarás. Mesmo que aconteça o que acontecer, mesmo que as notícias te assustem, o Cristo que nós servimos, Ele está vivo. E Ele nos garante até o fim estar conosco. Descansa o teu coração. Descansa a tua alma. Creia em Deus. Creia no Senhor. A você mulher que me assiste, que está chorando. A você homem que me assiste, está desesperado. Creia em Deus. Oh, aleluia. Creia em Deus. Porque esse país não é nosso. Nosso país é morar com Ele para todo sempre. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando, falando fortemente ao seu coração. Devolvo aqui a palavra ao pastor desta igreja, pastor Nil.